Olá, eu sou a Cristiane Dutra, sou professora de redação e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos passos que você precisa seguir para que você escreva excelentes redações. No vídeo passado eu falei para você, falando sobre o básico do básico, o que garante uma boa nota, então eu já abordei sobre a abordagem do tema e sobre a importância de você justificar os seus argumentos corretamente. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, porque para você conseguir pegar o fio da meada, né? Senão você pode ficar meio perdido aqui. Na aula de hoje, eu vou te falar o que você precisa aprender primeiro para conseguir escrever uma excelente redação e como devem ser os parágrafos da sua redação para que você consiga entregar o que a banca tá te pedindo. No próximo vídeo vai ter uma terceira parte. Eu vou te contar os passos que você deve seguir. Eu vou te dar um guia para você já começar a treinar com um direcionamento meu, beleza? Então, ó, o que você tem que aprender primeiro quando você está fazendo uma redação? Primeira coisa é a interpretação dos temas, ok? Você precisa entender o que a banca está te pedindo. E isso tem técnica e tem lógica. Por quê? Porque os temas, eles podem pedir para você 4 tipos de posicionamentos diferentes. Então, normalmente, quem começa a escrever redação acredita que o tema sempre vai pedir para que a gente defenda a nossa opinião a respeito de determinado assunto. Mas isso não é verdade. O tema pode pedir 4 posicionamentos diferentes. A gente chama isso daqui, dentro do curso Esqueletos Inteligentes, de método Cipó, ok? Ele pode pedir para você... ele pode querer medir o seu nível de conhecimento a respeito de um assunto. Então, por exemplo, quais são as causas da violência contra a mulher? Ele pode pedir para você refletir sobre o que há de mais importante a respeito de um assunto. Por exemplo, o poder da educação na redução da violência, ou seja, entre todas as coisas que podem refletir na redução da violência, qual é o poder da educação? Qual é o principal poder da educação? Sabe? Então, ele quer que você reflita sobre o que há de mais importante nesse relacionamento entre educação e redução da violência. Por quê? Porque podem ter vários fatores na educação que ajudam a reduzir a violência, mas quando ele coloca poder no singular, ele está pedindo para você pegar o que você acha que seja mais importante, ok? Então, ele não quer que você avalie vários, ele quer que você escolha um e disserte sobre ele, beleza? Então, esse é o segundo posicionamento. O terceiro posicionamento é o que a gente chama aqui de proncovor, que ele é vago, assim, sabe? Quando a banca pede para você falar sobre o uso consciente do plástico, você fala, cara, como assim? O que ela quer? Né? Quando ele me pergunta as causas da violência, eu sei qual caminho ela quer que eu siga. Quando ela me pergunta o poder da educação na redução da violência, eu sei também, ela está me dando um caminho. Agora, quando ela fala sobre o uso consciente do plástico, ética e desenvolvimento profissional, você fala, cara, mas qual é o objetivo dessa redação? Então, como ele não está muito claro, a gente chama esse posicionamento de proncovor. Proncovor é o que a gente se pergunta mesmo. Cara, não sei o que eu faço aqui. Então, tem técnica para isso. E, obviamente, o quarto tipo de posicionamento é a defesa de uma opinião, que é o mais fácil de todos, porque é o que a gente aprende desde criancinha na escola, né? Quando a gente vai fazer uma redação, é o tipo de posicionamento que mais aparece. Só que ele não é o mais comum nas provas de redação de algumas bancas, principalmente. Então, se você não souber que existem esses 4 tipos de posicionamento, se você não souber como identificar qual é o tipo de posicionamento que o tema da sua redação está te pedindo, e se você não souber para que isso serve, como você aplica esse conhecimento sobre posicionamentos na hora de montar a sua redação, você fica meio travado e não consegue sair do lugar, ok? Então, identificar o posicionamento que o tema está pedindo está dentro da etapa de interpretação correta dos temas que a gente comentou no vídeo passado. Lembra disso? Então, pronto. A segunda coisa que você precisa saber sobre os temas para conseguir interpretá-los corretamente é que eles têm 3 estruturas diferentes. Os temas das redações, eles podem ser transformados em perguntas, separados em partes, ou eles podem pedir proposta de solução. É o que a gente chama aqui dentro do curso Esqueletos Inteligentes de método sopa, ok? A gente costuma dizer aqui que o tubarão vai de cipó
toma sopa de esqueleto. Por quê? Porque a gente trabalha com a ideia dos 3 pulos do tubarão. E o cipó fala do posicionamento, a sopa fala das estruturas dos temas e os esqueletos são a base para você montar parágrafos perfeitos, que é o que eu ensino, obviamente, no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Se você quiser se inscrever nele, ele é bem baratinho, o link tá aqui embaixo e vai transformar a sua forma de escrever. Então, quando você entende também qual é a estrutura do tema, você consegue saber que tipo de argumentos a banca quer que você escreva. Porque quando o tema é transformado numa pergunta, os seus argumentos precisarão, obviamente, responder essa pergunta. Quando o tema é separado em partes, as partes já são os tópicos da sua redação. Então, não é você que vai escolher quais serão os tópicos que você vai ter que abordar. E quando a banca pede proposta de solução, por exemplo, meios para se combater a violência contra a mulher, esse é um tema que pede proposta de solução. Quais são os meios? É isso que ela quer saber. Você não pode apresentar essas propostas só na conclusão. O seu texto inteiro, do início ao fim, precisa falar sobre esses meios e apresentar esses meios no desenvolvimento. E aí, se o seu tema já pede proposta de solução, você não vai citar uma proposta no primeiro desenvolvimento, citar outra proposta no segundo desenvolvimento e mais uma proposta na conclusão, entendeu? Não faz sentido. Aí a sua conclusão já vai ter que ter uma estrutura diferente. Então, assim, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar essas nuances dentro dos temas, porque disso faz parte. É daí que vem a sua capacidade de interpretar os temas corretamente. Aquela sensação, muitas vezes, que você tem de olhar para um tema e não saber para onde ir com ele, não saber o que fazer, muitas vezes vem disso. Você não sabe ainda que você tem 4 posicionamentos, você não sabe ainda que você tem 3 estruturas possíveis e logo você não sabe que tese você defende no texto, que argumentos você precisa selecionar, como colocar esses argumentos dentro dessa sua redação. E aí você se perde, você demora para escrever, você fica desanimado, desesperado, achando que redação é muito difícil, um bicho de 7 cabeças, quando na verdade só tá faltando para você conhecer as técnicas certas e começar do jeito certo. Por quê? Porque não adianta você começar, pega um tema qualquer e já tenta fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Seu primeiro passo é aprender a interpretar os temas corretamente. Eu ensino isso no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, o link tá aqui embaixo. Depois disso, o que você vai aprender? Depois disso, você vai aprender a fazer parágrafos perfeitos. No curso eu também te ensino isso, tá? Porque eu te entrego os nossos esqueletos inteligentes para cada estrutura de tema. Então, quando o tema é transformado em pergunta, eu te dou a base dos esqueletos e te ensino o que você faz. Quando o tema é separado em partes, eu te dou a base dos esqueletos e te ensino o que você faz. Quando o tema pede proposta de solução, eu te dou a base dos esqueletos e te ensino como é que você faz. Por quê? Porque, como eu comentei no vídeo passado também, saber fundamentar, justificar os seus argumentos é fundamental para você garantir uma boa nota. E para que você consiga fazer isso, você precisa saber o que você escreve em cada parte de cada parágrafo da sua redação. Eu não sei se você sabe, mas a dissertação argumentativa, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. A sua introdução tem que ter no máximo 6 linhas. Você pode escrever 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? Numa redação de 30 linhas, 3 parágrafos de desenvolvimento com 6 linhas cada, ou 2 com 9 linhas cada. Essa é a estrutura que eu sugiro que você siga, porque 9 linhas é exatamente o tamanho que você precisa, o espaço que você precisa para conseguir apresentar o seu argumento, o argumento do seu parágrafo, justificar o argumento desse parágrafo e explicar por que o que você escreveu responde ou entrega o que o tema te perguntou, ok? E aí você faz também uma conclusão com 6 linhas cada. Então tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo desse é composto por 3 partes. Então, a introdução ela tem contextualização, tese e tópicos. O parágrafo de desenvolvimento contém
tópico frasal, justificativa, conexão com o tema. A conclusão contém conjunção conclusiva, ou a proposta de solução, ou conjunção conclusiva, e mais a moral da história, daquilo que você quis apresentar ali. Então, cada um deles tem 3 partes, e você precisa saber que partes são essas e como montar essas partes a depender da estrutura do tema, ok? Se você não souber disso, você também tem dificuldade demais para poder montar suas redações. Então, se você tem brancos, se você se perde, se você olha para um tema e acha que você não tem argumentos, na verdade, você tem. Provavelmente você tem. O que você não está sabendo ainda é como interpretar os temas corretamente e que informação colocar em cada parte de cada parágrafo. De novo, é exatamente o que eu ensino no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Então, clica no link e se inscreve. No próximo vídeo, na terceira parte, eu vou te entregar um passo a passo para você já começar a escrever uma redação e identificar alguns aspectos importantes para a gente seguir daqui para frente, beleza? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!